Olá, Jaque, bom dia, amigos da Essença. E eu já falo. Tudo bem com você, Jaque? Tudo bem. Então, hoje fui escalado, assim, para ter esse privilégio de poder estar batendo um papo com você, junto aos amigos da Essença, e nós vamos falar hoje de coisas muito interessantes, porque Jaqueline, com certeza, sempre traz coisas muito interessantes para a gente, não é verdade? Jaque, pelo que eu sei, então hoje nós vamos tratar de vários assuntos, mas talvez fosse importante a gente se colocar um pouco. Eu sei que você é uma naturoterapeuta. Quer falar um pouquinho de você, da sua formação, de como você está nesse processo, né, de levar saúde às pessoas, sobre todos os aspectos, enfim. Conte um pouco de você para a gente. Bom dia. Então, eu sou naturoterapeuta, me formei pela Faculdade Espírita, comecei a minha atuação com a massoterapia, né, na área de massagens. Eu sou técnica em massoterapia. E daí fui desenvolvendo, né, buscando mais conhecimento. Eu também sou técnica em estética facial e corporal. E concluí, né? Não concluí, mas agreguei mais conhecimentos terminando com a faculdade de naturoterapia. E dali eu fui entrando, né? Aprimorando mais com outros conhecimentos, outros cursos. Na verdade, adquirindo mais ferramentas, né? Porque as técnicas são ferramentas. A mamãe está fazendo uma live. Inclusive, as ferramentas têm seus frutos, né? Isso mesmo. Aí eu atuo já faz uns 15 anos com as terapias naturais, né? Uhum. E nesse processo atendi muito com massagem, comecei, né, bem forte com a massagem, e depois eu fui agregando mais acupuntura, as técnicas de desenvolvimento também, a parte emocional, né, a parte espiritual também. E aí eu fui um trabalho como um todo, né? Eu fui buscando mais. Quanto mais eu atendia, mais eu queria saber o porquê e fui buscando mais informações, saber da onde vem, né? As origens, como acontece, como que se desenvolvem as doenças. E aí acabei vendo que são vários níveis, né? De corpo, que a gente só conhece mas a gente tem vários níveis de corpo, que é o assunto que eu vou trazer hoje. Então, significa dizer que o teu trabalho com a massoterapia, quer dizer, o que te fez entrar nesse mundo devagar foi te aproximando das outras práticas terapêuticas, das Sim, outras nossa, formas, a né? massagem, eu aprendi muito com massagem, porque eu atendi muita gente, né? Uhum. Então, através do corpo de outras pessoas, eu fui, né, aprendendo muito. No toque, no sentir, a dor, o que estava associado. E daí eu quis saber mais, eu quis buscar a fonte, né? Saber como que acontece isso. E nessa busca eu fui aprimorando mais os conhecimentos e continuo, né? Porque o conhecimento nunca termina. A gente sempre está Não, buscando coisas novas, aparecem coisas novas, você quer saber. E eu tenho assim uma sede de conhecimento. Eu gosto muito de estudar, gosto muito dos assuntos assim que dizem respeito como melhorar, né, a saúde das pessoas, como que as doenças acontecem, o que leva. É um assunto assim que eu gosto muito e é um campo muito amplo, né? Então, estudo é para sempre. uhum. É verdade, é verdade. Aliás, com relação a conhecimento, né, esses dias eu estava lendo um livro era de um monge, mas ele contava uma historinha bem interessante sobre conhecimento e sabedoria. Ele dizia assim, se você pega um professor e ele dá uma aula de 15 minutos, 20 minutos, significa que ele diminuiu o seu conhecimento só porque ele proporcionou conhecimento aos outros? Aí o pessoal diz, não, claro que não. Então, conhecimento é uma coisa que, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente transmite, mais a gente amplia, né? Isso Muito mesmo. de encontro com essa tua caminhada. Você falou uma coisa interessante, bastante, que me chamou a atenção, sobre o corpo, o soma, né? E eu diria até que a gente se preocupa com tanta coisa quando vai olhar para o corpo, talvez o nosso olhar seja apenas estético, né? De forma, etc.
E você disse que trabalhando como massoterapeuta, tocando nas pessoas, se percebiam doenças, patologias, dores, enfim, algumas até que estão escondidas. O corpo é, então, esse invólucro do ser humano que contém todas essas informações? Sim, o corpo ele contém todas as informações. A gente conhece o corpo, né? Que é o corpo físico, que é o Uhum. corpo que a gente consegue tocar, a gente consegue ver, a gente consegue sentir. Mas a gente tem 7 corpos, né? Então a 7. gente tem 7. A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo etérico, a gente tem o corpo o astral, o mental inferior, aí vem o mental superior, aí vem o corpo búdico e vem o Atma. Eu vou falar só dos 4 primeiros corpos, porque os Uhum. outros 3, eles, assim, eles se referem mais à questão de... entra muito, assim, na questão de espiritualidade, de vidas, né, passadas, Tá. e aqui eu vou me ater só a esses 4, que é onde as terapias, a maioria, né, das terapias, elas atuam, a grande parte delas, que é o corpo físico, que é esse que a gente, né, tem, que a gente vê, que a gente sente, que a gente está sempre em contato. E aí a gente tem o corpo etérico. O corpo etérico, ele é igualzinho o nosso corpo, o mesmo formato, ele tem tudo que a gente tem no corpo físico, só que Uhum. em forma assim, como se fosse uma energia, que é o que as pessoas falam de aura, né? Quando você vê a aura da pessoa, o que está em torno dela, aquilo ali é o corpo o etérico. E é onde está localizado também os nossos chakras e os meridianos, que são os centros, né, de energia. Então, assim, na medicina chinesa, é muito interessante isso, porque a gente, quando estuda, a gente pergunta, mas se a pessoa não tem o órgão, porque às vezes a gente, né, a pessoa acaba tendo que, por um motivo de doença, acaba tendo que retirar, né, algum órgão. Aí como é que vai Uhum. fazer a acupuntura? Porque, né, não tem mais o órgão. Mas tem a energia, justamente porque ainda tem o corpo, o etérico, né, o corpo energético. E aí a gente tem o corpo astral, que seria o corpo emocional, né? Onde a gente guarda as emoções. E não só as emoções dessa vida, também emoções de outras vidas, desde a nossa concepção, tudo que a gente sente dentro ali, durante todo o período que a gente está, né, sendo gestado, todas as emoções ali vividas, a gente sente, ficam guardadas, elas ficam retidas nesse corpo. E a gente tem o mental inferior, que seria o mental inferior é referente à racionalidade, pensamentos, onde se faz o ego, né? Onde o ser começa a ter aquela individualidade. Então, o mental superior seria o ego que todo mundo tem, né? Quando você nasce o ego junto. Então, até o momento que nós estamos na barriga, né? Estamos sendo gestados, a gente não tem ego, nasceu, o ego nasce junto. Uhum. Que é uma espécie de identidade, então. É uma espécie de identidade, uma individualidade, né? Individualidade, exatamente. Individualidade de cada um. E, e esses 4 aspectos que você fala em abordar hoje, são eles que então são passíveis de intervenção terapêutica? Isso. Porque assim, as doenças, elas a gente sente no físico, né? É o que a gente consegue ver no físico, mas elas acontecem nesses corpos, no emocional, né? No corpo astral emocional e no corpo etérico, que é o energético, Uhum. até que somatiza no físico. Então, o que você vê no seu corpo físico, que você sente, já é uma doença, alguma coisa que já aconteceu lá nesses outros 2 corpos. E daí está sendo somatizado no físico. Então, por exemplo, a pessoa tem um sentimento de raiva, Uhum. né? Ou vou pegar o da ansiedade, um sentimento de ansiedade. Ela tem uma emoção, desperta esse sentimento, ela fica ansiosa. Mas não. Tá ali a parte emocional já. Já nasceu aquele sentimento. Aí ela não olha para isso, acaba indo para a parte energética.
Daí acaba desequilibrando todos os meridianos, todos os chakras, todos os centros de energia que a pessoa possui no corpo etérico. E com isso, acaba somatizando no físico, que daí a pessoa acaba sentindo, geralmente a ansiedade, ela traz problemas de estômago, né? A pessoa, ela Acho que retém muito. ali, a ansiedade acaba somatizando no estômago. Isso, acaba somatizando no estômago. Da pessoa tem uma gastrite, tem algum problema de úlcera, sabe? É uma preocupação muito excessiva, uma ansiedade muito excessiva, quer que as coisas aconteçam, e acaba gerando outros tipos de sentimentos também, emoções, ansiedade, né? A pessoa fica com raiva, né? Porque não acontece do jeito que ela quer, na hora que ela quer, e isso vai gerando um desequilíbrio total, até que você sente no corpo físico. E é sempre assim, né? As pessoas, elas não... Elas têm uma coisinha, né? Ah, tô assim, tô meio triste, tô meio assim, mas tá tudo bem, eu vou levando a vida, né? Tá tudo bem, eu aguento, não tá me incomodando tanto. Aí já começa a entrar, tipo, numa sensação muito mais ruim, né? Já começa a entrar, talvez, uma depressão, né? Numa síndrome do pânico. Aí a pessoa já tá, não, mas agora já não tô me sentindo muito bem, né? Então eu vou procurar alguma coisa. Mas daí também não leva muito a sério, né? Aí quando o negócio explode no corpo físico, aí a pessoa acaba tendo que procurar. Só que essa demora que a pessoa leva de não olhar, né, para você, não olhar para dentro de si, não se compreender, não buscar, né, entender o que está acontecendo realmente, buscar uma solução, um tratamento, quando muitas vezes chega no corpo físico, às vezes não está tão enraizado, está tão, né, teve um progresso tão grande que não tem mais como voltar para poder fazer o tratamento, entende? Então, é por isso que é importante a gente entender que tem uma conexão com todos os nossos corpos, que a gente não tem só esse corpo que a gente vê, sente, a gente tem outros corpos e tá tudo conectado. Um desequilíbrio em um interfere no outro e assim vai. É tipo um dominó, né? Derrubou, vai, até cair a última. E o último é o nosso corpo físico. O que você está falando em corpo, dá para falar em níveis, etc. Sim. Níveis energéticos, tá. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para a Carol Brito, que está aqui com a gente. E, nossa, Carol, que saudade de você, faz tempo que a gente não se conversa um pouco. E queria aproveitar e dizer para os amigos que estão aqui na audiência com a gente, se quiserem fazer uma pergunta, né, satisfazer uma curiosidade, tenho certeza que a Jaque vai estar prontamente tentando responder. O que ela não souber, ela vai pesquisar. Sim, com certeza. Tem à vontade para perguntar, né? À vontade. Só para estabelecer uma base, então, essa ideia dos corpos, da energia, desses níveis, ele está baseado um pouco na medicina chinesa, ou tem alguma outra base filosófica junto? Medicina chinesa, na ayurvédica, né? Basicamente, porque a medicina ayurvédica e a medicina chinesa foram eles que trouxeram essa parte, né, da energia. Já se estudava isso há muitos anos atrás, na época até de Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já trouxe isso, ele já defendia a ideia de que o tratamento não é só no corpo físico, é também parte emocional, tem a parte de energia, só que como as terapias, elas demoram um pouco mais para surtir efeito, justamente por isso, porque você está tratando outros corpos, você não está olhando só para o corpo físico, você está olhando para outros. E a medicina tradicional que a gente tem ocidental é mais a parte mesmo de resolver o que está no corpo físico, né? Então é por isso que hoje é muito, assim, é uma grande felicidade para quem é terapeuta que as medicinas integrativas, né, elas fazem parte, que hoje muitos médicos reconhecem, que tem muitos artigos, muitos provas, né, de que a terapia, a integrativa, as medicinas naturais, elas funcionam e que elas contribuem muito para a saúde das pessoas.
Então, isso é um grande avanço para a gente, mas já é uma coisa que já vem muito, de milênios, né? É uma medicina milenar. Então, a única coisa foi que acabou se perdendo, justamente pelo fato de você querer resolver as coisas de uma maneira mais rápida, né? Só que isso acabou gerando descompensações, né, emocionais, energéticas, e que assim, você retira a doença, você trata a doença do corpo físico, mas se você não trata a origem, aonde que está mesmo, onde que ocorreu, né, a descompensação, ela acaba voltando. Então é por isso que a gente acabou voltando, né, para essa terapia, para essa medicina milenar que a gente tem. Mas é basicamente na ayurvédica e na chinesa, né, que são os que trazem para gente. Bacana. Deixa eu mandar um abracinho aqui para Willy, nossa querida Willy, que está aqui assistindo. Um grande abraço a você, minha querida amiga. Também um abraço para Marília de Paula, estamos aguardando aqui suas observações. Marília, uma grande amiga também. Você tem razão quando fala, eu concordo com você, sabe? Quando você fala da utilidade da medicina integrativa, de olhar seu homem como um todo, né? Eu estava tentando aqui me lembrar até de um filme que tem sobre a medicina ayurvédica, acho que é O Médico. Estava no cinema um tempo atrás, acho que talvez até o fim da live eu tento localizar aqui. Um filme, não sei se você chegou a ver, é um filme sobre um médico de medicina ayurvédica, que ele está na Índia, depois ele migra para os Estados Unidos, e é ali que ele faz toda a carreira dele. Bom, a gente vive mesmo um boom, né, das medicinas integrativas. Parece que a medicina mais ocidental, ela é muito voltada para o sintoma, né, voltada para a doença. Pelo que você falou, esse trabalho é mais voltado para a prevenção, né, de você organizar as energias, o corpo, organizar o ser, para que não se instale a doença. É um pouco por aí, já? Sim, porque assim, a pessoa está com dor, ela está sentindo no corpo físico dela, então você não tem como você ignorar isso, né? E falar assim, não, vamos tratar o emocional e deixar a pessoa sentindo, né, o físico, não tem como. Então precisa entrar com a medicina, né, tradicional, e daí depois, quando ela já está trabalhando no corpo físico dela, já está melhorando, já não está sentindo aquela dor, a gente vai trabalhando os outros corpos, né? O corpo energético, o corpo emocional, e juntando tudo isso é o que faz com que a pessoa ela melhore, né? Ela tenha uma melhora da saúde de uma maneira integral e que aquela doença não volte, porque o objetivo é justamente isso, é fazer com que a doença não volte mais, né? Que a pessoa adquira essa consciência de que ela tem que cuidar do corpo todo, né? Do corpo como um todo, que não só o físico, que existe outros corpos e a gente tem que cuidar. E também a maneira da prevenção, porque se a pessoa já sente alguma coisa ali na parte emocional, no corpo emocional, ai, não tô me sentindo bem, tô sentindo uma raiva, eu não sei de onde vem essa raiva, mas não tá legal, não tô bem. Procura já, né, fazer um tratamento, né, através de florais, aromaterapia, uma massagem, alguma coisa né, alguma terapia que faça com que ela já consiga lidar com essa emoção de uma forma saudável, porque não tem como a gente não sentir raiva, a gente sente raiva, são as emoções do ser humano, mas você tem que saber lidar de uma maneira saudável. Você não pode reprimir, também não pode sair gritando com todo mundo. Então, existem maneiras saudáveis de você lidar com as emoções. Então, quando a pessoa já tem, né, consciência disso, já procura o tratamento, já vai eliminando a possibilidade disso passar para o corpo energético e depois somatizar no corpo físico. Então é por isso que é importante a gente estar sempre atento ao que está acontecendo com a gente. Porque a gente, a vida da gente, a gente acaba se ligando muito no automático, né? A gente faz as coisas de uma forma muito automática. Uhum. E a gente acaba esquecendo de olhar pra gente, de olhar para o que está acontecendo. Por que eu tô sentindo esse sentimento? Por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo isso? É válido? É verdadeiro isso mesmo, esse sentimento que eu estou sentindo? Não é, né? Então, eu vou procurar saber o porquê que está acontecendo isso. Então, você acaba mesmo fazendo aquela prevenção para que não somatize no corpo físico. Só que, como a maioria das pessoas, elas estão ligadas no automático,
elas não têm essa consciência, né, do corpo, essa conexão, as pessoas estão desconectadas do seu próprio corpo, elas só vão procurar ajuda quando já está no corpo físico. E daí, como eu te falei antes, quando às vezes chega no corpo físico, já é tarde demais. Às vezes não tem como mais voltar, né? Já está demais. O que acontece é que pelo menos a pessoa consegue ter uma consciência, né, do que aconteceu, do processo que aconteceu com ela, e ela consegue entender que realmente deixou e pelo menos ela consegue partir em paz, né? Isso eu falo mesmo de chegar a um ponto de morte, né? De falecimento do corpo físico. E a pessoa, pelo menos, ela fica em paz, né? Com o processo dela. Ok. Bacana, muito obrigado, Jaque. Muito preciosas essas informações, muito preciosas mesmo. Mas então eu diria o seguinte, como que a Jaque atua, né? E talvez antes disso eu faria a seguinte pergunta, talvez, então mais importante do que prestar atenção nas dores físicas que vêm, evidentemente, elas aparecem, parece que eu ouvi você dizer que é mais importante, então, prestar atenção nas sensações e nas emoções, porque elas podem chegar a produzir algum efeito físico. E aqui é que começa o processo patológico, digamos assim, da doença, é isso? Sim. As doenças, elas começam na parte emocional, aí elas vão para a parte energética, né? Que daí desestabiliza toda a questão dos chakras, dos meridianos, que daí a gente faz os tratamentos para equilibrar isso. E daí, se você não trata isso, acaba indo para o corpo físico, né? Somatiza no corpo físico, que são as doenças que a gente sente, que a gente vê. Porque quando está no corpo emocional e está no corpo energético, quando a pessoa ela tem uma conexão com o seu corpo, ela sente que tem alguma coisa ali que não está legal. Tem alguma coisa que não tá bem, sabe? Assim como tem muitas pessoas que sentem assim, muito cansaço, entra num ambiente e sente assim que, nossa, tava bem, entrou no ambiente, saiu, tava mal, sabe? São pessoas que sentem a energia do ambiente. E quanto mais você está conectado com essas energias, né, com esses corpos sutis que a gente tem, é mais fácil para ela detectar que tem alguma coisa ali errada e fazer uma ação de como melhorar aquilo para não progredir. Então, é assim que acontece. Sempre começa no corpo emocional, passa para o corpo energético e somatiza no físico. Então, quando você já pega antes de somatizar no físico, mesmo que esteja passando no emocional para o energético, quando está no energético, a gente já consegue voltar pro emocional e tratando. Trata o energético, trata o emocional e pronto, daí não chega forte no físico, sabe? É por isso que é importante esse entendimento, essa compreensão, né, do corpo, do sentir, do estar atento, de você se conhecer bem, né? Conhecer como que funciona o teu corpo, como que funcionam as suas emoções, como que tá a sua energia. Isso é muito importante. Beleza. E Jaque, me diz uma coisa. Depois eu vou perguntar para você me explicar melhor o que é meridiano, né? Porque eu aprendi meridiano em aulas de geografia, que eu me lembro. Né? Então, depois você me explica um pouco mais. E também eu acho importante talvez passar um pouco pela definição de chakra, explicar um pouco, porque às vezes pode parecer uma coisa muito esotérica, muito isso, as pessoas podem confundir. E se é alguma coisa então baseada na ciência, se tem base científica para se falar de chakras, meridianos, etc, etc. Daqui a pouco você fala sobre isso. Mas eu estou aqui, passo em frente à Essenza e digo assim, vou marcar uma consulta aqui, a Jaqueline. Jaqueline Cudo parece que é uma boa terapeuta. Eu entro lá. Como é que você vai atuar? Como é que você atua em relação a isso? Como é a atuação da Jaque terapeuta? Então, hoje, depois de muito estudo, muito conhecimento e muitos atendimentos mesmo, eu entendo que às vezes as pessoas elas procuram a terapia, mas é a terapia que elas acham que elas é o que elas querem, né? Eu escolho tal, é isso que eu quero.
mas às vezes não é aquilo que ela, não é o terapeuta, ele tem que entender que não é o que a pessoa quer, o que ela precisa. Então é por isso que a gente tem que ter à mão várias ferramentas, né? As técnicas que a gente tem são como ferramentas, igual um bisturi e outras ferramentas que o médico tem. Técnica é ferramenta, né? Eu vejo como são as minhas ferramentas, são as que eu tenho à mão. E isso faz com que eu veja assim, a pessoa procura por uma certa técnica. Eu posso até fazer a técnica na pessoa, só que não é o que ela tá, digamos, ela não é o que ela quer, é o que ela tá precisando. Então eu vejo o que ela realmente precisa, o que cabe ali, né, o tratamento para ela. E também verifico em qual corpo, né, eu consigo fazer uma verificação de qual corpo que está o desequilíbrio. É lógico que quando está no físico, eu já sei que já desequilibrou o energético, já desequilibrou o emocional, e tem que tratar esses três. Mas quando o paciente, né, o interagente, que eu não chamo de paciente, eu falo de interagente, porque nas terapias integrativas é aquele que interage, né? Está sempre interagindo. Não é um tratamento sozinho. A pessoa está ali interagindo junto, então um interagente. Então eu trabalho com interagente buscando trabalhar os 3 níveis. E procurando, se eu vejo que é uma questão emocional, só emocional, a gente trabalha a parte emocional. Entende? Faz também o alinhamento ali das energias da pessoa, mas também entra a parte emocional. Então, na essência, eu atendo com 3 técnicas, que é justamente para os 3 corpos sutis, que é a massagem terapêutica, né, que eu utilizo, com ventosas, que eu trabalho toda a parte mesmo física de dor, né, que a pessoa sente, que a pessoa traz, e é um trabalho incrível. E daí tem a parte energética, que eu trabalho com equilíbrio energético, no qual eu utilizo cristais, faço uma identificação, né, o diagnóstico com o pêndulo, alinho todos os chakras, faço a cromoterapia, né, e fico ali fazendo como se fosse uma limpeza mesmo do campo de energia da pessoa. E daí trabalho com o EFT, que é uma técnica é uma regressão consciente, né? Que você utiliza 9 pontos de acupuntura, e estimulando esses 9 pontos, a pessoa entra em contato com gatilhos, questões emocionais que geraram bloqueio. E que muitas vezes a pessoa ela está consciente ou ela não tem consciência daquilo. Como é que é o nome mesmo que você falou? É EFT. EFT. Né? EFT. É uma técnica de liberação emocional, que é uma regressão que você usa toques, assim? Isso mesmo. Os toquinhos, 9 pontos, você utiliza para fazer a liberação. E é incrível, porque realmente é uma regressão que você faz, porque a pessoa ela volta a memórias da infância, e daí descobre que foi lá que aconteceu o trauma, né, o bloqueio, e é por isso que hoje está interferindo na vida dela de hoje. Então, é uma técnica incrível. Eu gosto muito de trabalhar com o EFT para justamente tratar essa emoção. Despertasse um pouco de uma certa memória celular, uma coisa assim? Ou não chega a isso? Ele atinge o seu nível inconsciente. Né? As memórias inconscientes que estão ali, elas acabam vindo à tona. Porque é como se você tivesse uma frequência, e daí teve o trauma, bloqueou aquilo, e daí quando você vem para a vida adulta, vem para o seu dia a dia, alguma coisa acaba despertando o gatilho, e você volta para aquilo. Só que você às vezes não sabe que é aquilo, entende? Então é muito interessante, assim, as descobertas que a pessoa faz nesse tipo de terapia, assim. E o EFT serve apenas para o diagnóstico ou ele já é curativo, já com o toque? Não, ele já é curativo. A pessoa já consegue avançar em vários níveis. Aquilo que ela não estava conseguindo fazer, ela já consegue realizar, entende? A gente consegue também aliviar a dor das pessoas, tratamento para dor também.
É uma terapia bem completa, eu gosto muito de trabalhar com EFT. Apesar dele ser assim, uma técnica mais ligada à parte emocional, mas o impacto dele é tão grande que acaba atingindo o nível físico também. Ah, sim, né? Claro, sem dúvida. Eu tô me lembrando aqui que quando eu fiz a pós em... deixa eu ver aqui. Tem tanta pós na minha vida. E neurolinguística, né? Que teve uma aula de EFT. E eu me lembro de estar fazendo um toque aqui, nessa região aqui, e ter ficado com sono. Nossa, me deu um sono. Sim, né? Até o instrutor acabou dizendo assim, olha, veja só, né? O cara está quase dormindo aqui, vamos parar. Ele atinge um nível muito, assim, às vezes a pessoa começa com as batidinhas, não leva muito, assim, fé, sabe? Tipo, será isso daí? Mas, nossa, a pessoa daí começa a sentir as coisas, ela vê que melhora, começa a sentir o sono. Sono é o que a maioria das pessoas sente. Mas dependendo do grau do bloqueio, do trauma, algumas pessoas podem passar mal mesmo, sabe? Pode ter algum sentimento de ânsia, uma dor de cabeça forte, mas aí a gente vai trabalhando com o EFT e vai aliviando todos esses sintomas. E isso é controlado, né? No ambiente terapêutico, isso é controlado. No ambiente terapêutico, isso mesmo, controlado, não vai acontecer nada, mas tem essas sensações, né? A gente vai trabalhando para ir aliviando, porque é uma coisa que você não... Quanto mais você vai mexendo, mais você vai aliviando tudo. Daí você, assim, não que você não vai esquecer do trauma, mas você vai pensar nele e não vai ter a emoção. Esse que é o objetivo, você pensar numa coisa, mas não ter aquela emoção que te afeta, que te deixa mal, entende? Essa que é a ideia, né? É como se tivesse, assim, como se ele tivesse menos energia daí concentrada. Uma coisa isso. Assim. Você alivia, né? Você tira aquele... Quando a gente tem muita coisa que a gente vai empilhando, que a gente fala de empilhamento emocional, né? A gente vai empilhando, não vai dar dando conta daquilo, quando vê você tá soterrado. Aí você vai trabalhando, vai aliviando, quando você vê, você já não tem mais nada. A mesa tá limpa, né? Eu imagino, assim, quando você... Aquelas cenas de filme que vão jogando um monte de pasta em cima da sua mesa. Então, mais ou menos isso, o empilhamento emocional, você já não enxerga mais nada. Não enxerga mais nada. Aí você vai dando conta de tudo, quando você vê, a tua mesa tá limpa. Aí você consegue lidar melhor com as coisas, você consegue enxergar outras coisas que você não via antes. Muda muito a vida da pessoa. É como fazer uma operação de catarata. Você passa a enxergar tudo. Praticamente, né? É que quando a gente busca esse autoconhecimento da gente, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai tratando as nossas emoções, vai tratando nossos corpos, a gente consegue enxergar, a gente tem uma clareza muito grande das coisas. Porque antes a gente fica muito focado no problema, né? O ser humano tem tendência a focar sempre no problema. E não enxerga a solução. E a pessoa pode dar a solução na frente, mas a pessoa está tão focada no problema que ela não enxerga. Você pode colocar ali, na frente dela, ela não enxerga. Porque não tem clareza, porque a cabeça está muito cheia, a mente está muito cheia, emocional, é muita coisa. Então, as terapias, elas ajudam a ir eliminando e você vai tendo mais clareza. Eu diria assim que às vezes a cabeça da gente parece uma máquina de lavar roupa, que as ideias ficam batendo tudo lá. Manja, quando você enche a máquina e a roupa fica ali batendo uma na outra, às vezes a cabeça da gente parece isso. Alessandra Teres, bom dia, Alessandra, tudo bem com você? A Alessandra diz assim, EFT parece que é lembrar sem sofrimento. Né? Isso! E a Carol Brito diz que bacana, me interessei por essa técnica, acho que ela vai te procurar, Carolzinha. Né? Você falou da massoterapeuta, falou da massagem, né? Falou do alinhamento energético, falou do EFT. Tem mais alguma outra técnica, Jaque? Ou aqui a gente está... Eu trabalho com várias outras técnicas, né? A acupuntura mesmo é uma técnica que eu gosto muito porque ela trabalha no nível energético e no espiritual, no nível energético e o físico. Agora eu já falo para você dos meridianos que você perguntou para mim, dos chakras, eu já consigo entrar nessa parte. Lembrar da minha aula de geografia.
É que quando a gente, quem trabalha com acupuntura, com medicina chinesa, fala meridianos, para a gente é uma coisa muito, né, normal, assim. Mas meridianos seriam assim, no corpo energético que a gente tem, seria a mesma coisa que dos vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo físico. Né? Imagine-se essa ramificação, só que numa forma de energia, né? Que a gente tem no nosso segundo corpo, que é o corpo energético. Então, ali passa toda a energia, todo o equilíbrio do nosso corpo, e está tudo interligado com os nossos órgãos, né? Cada meridiano está relacionado a um órgão e uma víscera. Então, tem a parte emocional desse órgão, dessa víscera, e daí a gente faz o trabalho de equilíbrio nisso. Então, quando a gente coloca lá as agulhinhas, ou quando a gente faz também a massagem, tem a massagem shiatsu que também trabalha, né, a parte dos meridianos, mas a acupuntura ainda é a mais completa, assim, digamos, tem uma eficácia maior, justamente porque ela é mais pontual, né? Então, você vai lá, tem os pontos, né? Cada meridiano tem um número X de pontos, e você vai encontrando, e cada um corresponde a uma patologia, né? Algum bloqueio que você tem, que daí você vai energizando, vai equilibrando, vai alinhando de acordo com o que o terapeuta observa na pessoa. Daí quando você coloca aquela agulhinha, ela, né, irradia aquela energia, faz aquele desbloqueio da energia que está acumulada, está bloqueada. E isso você falou de comprovações científicas, né, de testes, isso a gente, foram feitos várias, como se fosse uma, não uma tomografia, mas ressonância. como se fosse uma ressonância, e que você vê a parte, né, do cérebro das pessoas quando ativa, quando você coloca em algum ponto, e também no próprio corpo da pessoa, quando você coloca a agulha num ponto, você vê a mudança, sabe, de temperatura, de calor ali daquele local, e já vê a mudança correspondente também no cérebro. Isso daí você entende que realmente existe, que dali apesar dos chineses saberem disso, né, sem comprovação científica, sem ressonância magnética, ele já vem trazendo isso para a gente, que é uma coisa que é eficaz, que tem. Mas é que as pessoas ocidentais, elas querem ver, né? Tem que ver, tem que saber, não, né? Não acredita muito assim nas coisas. É por isso que hoje a acupuntura é uma das técnicas de terapias integrativas mais reconhecidas, tanto pelos médicos, né? Que antigamente, quando a acupuntura ela veio para cá, os médicos não acreditavam nisso. Então, hoje eles passaram a acreditar, a concluir, né, que realmente tem uma eficácia, tem uma comprovação científica e que traz muitos resultados. Então, muitos médicos agregam, né, a consulta, o tratamento, a acupuntura. Então, tem muitos médicos acupunturistas. É verdade, já. Tenho alguns amigos médicos que trabalham com medicina integrativa, então eles associam a medicina alopática com medicina com outras medicações, né? E falam em equilíbrio energético, falam em acupuntura, falam em mindfulness, falam em várias outras coisas. Então, a medicina integrativa que acaba enxergando o ser humano como um todo, né? Sim. Como um todo. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de médicos, assim, quando eu encontro médicos que trabalham assim com as terapias integrativas, eu fico muito feliz, porque é uma forma de ajudar muito, né, as pessoas, os pacientes, as pessoas que precisam. E a produzir cura, né? Não dependências, Sim, né? exatamente, produzir cura, não dependências. Isso. E os chakras também, são os vórtices de energéticos que a gente conhece os 7, mas eles são iguais então. São centros, são vórtices, né? Como se fosse um grande cone que vai tendo a energia. Isso também a gente consegue ver através, né, de ressonância, a mesma coisa dos meridianos, que você trabalhando ali, ele causa um estímulo. Então tem, né, uma energia ali. Só que a gente tem vários também vórtices pequenininhos espalhados no corpo. Só que a gente trabalha os 7 principais, né, que a gente tem. Mas são vários que a gente tem espalhados no corpo, a mesma coisa dos meridianos. Interessante, legal.
Então, se eu fosse me consultar com você, você iria falar em massagem, equilíbrio energético, EFT, acupuntura, ou seja, ia me ouvir para poder me indicar um caminho que fosse mais condizente com aquilo que eu estou sentindo. Pelo que eu pude compreender, Sim, um pouco por aí, né? uhum, exatamente. É porque, assim, o diagnóstico, ele é importante, né? E através da energia da pessoa, eu consigo saber onde que está o desequilíbrio. Na verdade, hoje, depois de tantos atendimentos que eu faço, de né, tá trabalhando tanto com as pessoas, às vezes só da pessoa falar para mim, às vezes não preciso nem fazer, né, o diagnóstico ali com o meu pêndulo, né, com o método que eu uso, porque eu já sei da onde que vem, sabe? A maneira que a pessoa fala, a gente já Já capta, né, identifica. onde que está o desequilíbrio ali, já consegue identificar exatamente. Porque muitos anos, né, trabalhando com as pessoas, observando, Vai aguçando, né, o e daí olhar. você já consegue entender, né, fazer uma leitura da pessoa. Só do fato Jaque, dela estar na presença. deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem um rapaz aqui chamado Maurício Teixeira. Aí ele diz assim, quero mandar um abraço para Jaque, um abraço, ele colocou em vermelho, assim, Ah, o Maurício. tacado, assim, tá bom? Então, aí, ó, Nossa, até quanto agora que tempo. eu falei, já mandou um monte de coraçãozinho aí. Deve ser Nossa, quanto tempo. alguém que deve ter sido muito bem atendido, um grande amigo seu. Então, o que eu diria? Nós estamos acostumados a tratar sintoma, né? Sinto dor de cabeça, procuro um remedinho, uma dor de estômago, um antiácido, uma pressão, um remédio para pressão, enfim, a gente está sempre procurando tratar os sintomas. Talvez a ideia da medicina védica, da medicina chinesa, da medicina oriental, e todas essas terapêuticas alternativas, integrativas, elas são um pouco mais lentas, né? Porque elas trabalham a causa do sintoma, é isso? Isso mesmo. É justamente isso. Por trabalhar, buscar trabalhar de uma maneira geral, né? Todos os corpos que estão desequilibrados é um tratamento que demora um pouco mais, não é um efeito rápido. É lógico, quando você vai procurar a parte física, uma acupuntura, uma massagem, né, que você consegue trabalhar a dor física, e às vezes a pessoa não quer fazer uso de remédios, ela já tem uma melhora numa primeira sessão, assim, já consegue sentir uma melhora. Só que, assim, é uma melhora que você está trabalhando realmente, né, o corpo físico e o corpo energético. Porque muitas vezes o remedinho que a gente toma, é lógico, às vezes a gente está ali, não é, tá com uma dor, alguma coisa está incomodando, tem que fazer alguma coisa, você acaba tomando um remédio. Mas você sabe que aquilo ele só é digamos, um tampão, né? Não está resolvendo ali o que. Porque uma coisa é você tomar um remedinho de vez em quando, você está com uma dor de cabeça, alguma coisa se estressou, tá, vou lá e tomo um remédio. Mas quando isso começa a ser muito frequente, aí já tem alguma coisa errada. O teu corpo já está querendo te falar que você, ó, dá uma olhada aqui, porque o negócio não tá legal. E é justamente isso, as dores, os sintomas que a gente tem no corpo físico é justamente o alarme geral mesmo, é aquela coisa, ó, tá aqui, me olha, né, me veja, me cuide, verdade. porque a gente não olha as outras, a parte emocional, a parte energética, quando vem no físico é o alarme, né, o sinal vermelho já. Exatamente. Então, é a Você maneira do sabe corpo que falar, olha aqui para mim, cuida de mim, tem uma socorro, coisa errada, exatamente, socorro. Mas os o, remédios, eles têm só mesmo esse efeito de amenizar a dor ali, o sintoma, mas não faz um tratamento, né? Você não está tratando o corpo, você só está amenizando o sintoma. nesse sentido, Jaque, vale a pena lembrar que o analgésico, ele é um beta-bloqueador de dor. Então, Uhum, ele não faz desaparecer a dor, ele apenas interrompe a comunicação que o corpo está fazendo com o uhum. cérebro que está doendo. Continua doendo da mesma coisa, só que o canal está Você não bloqueado. sente, É importante exatamente. dizer isso, porque assim, santo remédio me aliviou. Não, o santo remédio te bloqueou, você apenas não está sentindo mais, né? Por isso é importante mesmo, talvez, tentar resolver as causas, ir nas causas, etc. E tal.
Né? É, porque o uso, assim, dos remédios, né? Porque a intenção do remédio é aquela coisa, você tratar aquela coisa pontual ali, Sim, tomei sim. um remédio, tá. Mas se você passa a vida só tomando remédio, não procura saber o que realmente está acontecendo com você, você só está se enganando, né? Só está camuflando, só está bloqueando, você não está tratando. Né? É só bloqueando e não está tratando. Você está querendo deixar de sentir. E o teu corpo está ali, né? Sentindo, está querendo te mostrar que tem alguma coisa errada. Então, os remédios eles são, né? Tem a sua função, Sim, né? Tem o claro, seu claro. propósito. Quando a pessoa está numa crise, é o que vai tirar a pessoa da crise para depois ela buscar um tratamento, né? Dos sintomas, da causa, da origem. Mas não é uma coisa que a gente tenha que ficar tomando dependente para sempre, né? Porque Toda hora. não é uma coisa que não faz bem para o nosso organismo. Se trata de um recurso permanente, né? Me diz uma coisa, Exatamente. Jaque. Nós estamos vivendo, não dá para deixar de falar disso, que a gente está vivendo assim momentos muito especiais, né? Não só no nosso país, como no planeta inteiro, né? A humanidade sofre de uma questão que eu nem preciso falar muito qual é, que você sabe que é a questão da pandemia. O mundo passa por esse processo de medo, de reinvenção, de ressignificação, muito luto também, etc., né? Eu pergunto para você, você sentiu alguma diferença nas pessoas nesse processo? Quais as questões que apareceram mais? Enfim, como que a pandemia influenciou, interagiu com o nosso trabalho de terapeuta? Como é que você percebe isso? As pessoas elas começaram a ter mais a parte emocional, né? A parte emocional ficou bem pesado para as pessoas, porque aquela coisa, a gente teve que se adaptar, né, às mudanças, às novas rotinas, e quem não estava preparado para isso emocionalmente, que já vinha de um empilhamento emocional muito grande, isso fez com que as pessoas ficassem muito mal, né? Não conseguisse enxergar tipo uma luz no fim do túnel, falar, e agora Uhum. o que eu vou fazer? Vou sentar e vou chorar porque eu não sei uma saída. Então eu vi que as pessoas começaram a ter muitas dificuldades, né, de enxergar que é possível você se reinventar, né? Que tudo tem uma solução. A gente consegue encontrar uma solução a partir do momento que a gente tem clareza de ideias, né? Uma clareza mental. Uhum. E as pessoas, elas começaram a ficar muito ansiosas, né? Muito, assim, o medo, né? Foi se instaurando, né? No meio das pessoas. Muita tristeza também, né? De perdas, infelizmente. Mas, sim, principalmente mesmo depressão, ansiedade, né? E dores físicas também foram aparecendo mais nas pessoas, justamente por isso, porque daí elas não estavam cuidando da parte emocional, aí já Uhum. veio todo o processo, daí as dores físicas começaram, que daí as dores físicas, o que eu vou fazer? Tô no meio de uma, né, desse caos todo. Não pode tocar na pessoa, pode chegar perto, como que faz? Entende? É por isso que hoje eu tenho os atendimentos presenciais, que é com acupuntura, que é com a massagem, mas hoje eu dou preferência para os atendimentos online, Uhum. justamente por Então, isso. Então, os atendimentos online que eu consigo fazer, eu consigo aliviar a dor das pessoas emocional, energético, são os atendimentos com EFT, né? Eu também trabalho com a constelação, então, muitas vezes eu acabo mesclando uso, né, mais de uma ferramenta no uhum. atendimento, os florais de bar, aromaterapia, Eu que são trabalho com atendimentos que eu constelação consigo também. fazer. Isso, eu trabalho com constelação familiar, Uhum. sistêmica, né? E eu Sistema. também consigo, então, através do online, fazer esse tipo de atendimento. Então, a pessoa não precisa sair de casa, ela sabe que ela vai receber aquele atendimento, ela vai ficar bem, elas ficam bem. Eu fico muito satisfeita, né, muito feliz por poder estar ajudando, porque uma satisfação enorme para um terapeuta, saber Uhum. que a pessoa ficou bem, né, através do teu trabalho, das orientações, das ferramentas que você utilizou com ele. Mas é bem isso. Então, entendendo todo, né, essa situação que todo mundo está vivendo no momento, eu fui me adaptando também,
né? Porque antes o meu atendimento era manual, pegar, fazer, né, tocar, e daí eu tive também que me reinventar. Mas se eu não tivesse clareza de ideias, talvez eu também estaria lá, né, perdida, de saber como o que fazer, Aham, entende? aham. Mas eu confesso para você que quando estourou, né, todo esse caos, né, da pandemia e tal, eu tive uma queda energética forte. Sim, Eu senti assim, sabe? Muito forte. Eu tive que dar uma recolhida, eu tive que me recolher por um período se para poder reequilibrar. entender o que estava acontecendo para poder voltar. Então, Uhum. foi uma coisa muito forte. Eu senti o baque, sabe? Do que estava acontecendo com as pessoas. Acredito. Porque eu falei muito da conexão com a gente mesmo, com os nossos corpos, mas a gente está Uhum, conectado com todas as pessoas, né? uhum. Tudo por sintonia. Então, é uma coisa que a gente, né, a gente fala, não, você está conectado, todo mundo está conectado uns com os outros. Às vezes eu estou pensando num paciente, né, num interagente específico, falo, nossa, fulano de tal, faz tempo que eu não vejo, a pessoa chega e manda uma mensagem. É muito sintonia. É muito interessante isso, né? Uhum. Aqui, ó, deixa eu. Nossa, a gente está com uma audiência internacional aqui, a Cláudia Castro, lá do Canadá. Um Ah, abração, Cláudia. Cláudia. Saudades de você, Claudinha. Um abraço no Alan, no povo aí. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Olha, 55 minutos. A gente tá quase, temos 5 minutinhos para encerrar, Jaque. Passou muito rápido, Voando, né? né? Voando, né? Eu vou fazer uma perguntinha assim do tipo. Eu acordo, tomo banho, etc. Daí vou para o espelho, penteio o cabelo, etc. Ou faço barba, cuido desses aspectos. No que mais eu deveria prestar atenção quando estou olhando no espelho? Esse é um exercício muito bom, sabe? Você observar não só o que você tá. Porque às vezes isso é muito no automático, né? Escovar o dente, pentear o cabelo e tal. Observar o corpo. Observar, nossa, eu tô com uma dorzinha aqui debaixo do braço, deixa eu ver. Ah, tá mais ou menos, não tem nada, mas vamos ver amanhã como que vai estar, sabe? Essas observações mesmo no nosso próprio corpo físico, porque ele vai te dando, né, alguns indícios de que, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu mesmo, quando tenho algum tipo de dor, né, às vezes não é nada, mas eu dou uma olhada, toco, eu mexo, né, vejo, falo, não, beleza, eu vou ver, amanhã eu passo. E quando a partir do momento que você entende como que teu corpo funciona, é muito mais fácil você saber que aquilo é uma coisa que tá saudável, né, e quando não é uma coisa não saudável, né. Uhum, uhum, Então, você começa a criar uma conexão absurda com o seu corpo. Eu tenho uma conexão muito forte com o meu corpo mesmo. A experiência que eu tive, assim, quando eu engravidei, foi, assim, uma prova de que, nossa, eu tô muito conectada. uhum, Porque quando eu uhum. fiquei grávida, eu soube antes de fazer qualquer tipo de teste, Certo. entende? Foi numa taça de vinho que eu tomei, que já não ficou bem, sabe? Já não me senti, foi uma coisa estranha. E no dia seguinte, Uhum, não veio para mim, né, o meu ciclo. E assim, num dia que não veio, eu fiz o teste e estava grávida, estava gravidíssima. Então, né, conexão com o corpo, né? muita conexão. E eu sei o que acontece com o meu corpo que me deixa mais, estou irritada. Eu vou lá e vejo e Uhum. falo, tá, já sei o que é, entende? Então, a gente vai se conectando de uma forma muito, muito absurda mesmo, É o sabe? olhar que vai se ampliando, né? Exatamente. É um Às vezes olhar que você vai também se... sente a necessidade de estar, né, cuidando melhor do corpo. Sim, sim. E são pequenas coisas que dá para fazer. Uma alimentação saudável, nutrir o corpo, atividade física, sabe? Para você ir se conectando com o seu corpo. E as pessoas deixam muito de lado, muita comida congelada, muita comida processada, mas o corpo precisa de nutrição. Às vezes nossa, às vezes eu não como muita fruta, tô com uma vontade, o corpo pede. Eu olho e falo, nossa, eu preciso comer uma fruta, sabe? Uhum, uhum. Então, se você está atento aos sinais que o seu corpo está te dando, nossa, você tem uma vida muito saudável. Você consegue entender, você consegue prevenir muitas doenças,
sabe? Muitas situações também. É muito interessante essa conexão. Bacana. Então, eu tô aqui lembrando aqui de uma frase do Freud, que ele diz assim, que se a gente não para, o corpo para a gente, né? É, Acho que é bem isso isso. Eu falo muito isso para uma os vez, meus. nós falamos muito nisso, né, o tempo todo Uhum, aqui. Também estava me lembrando aqui de que é, se você tem um carro e você chega para pegar o seu carro e esse carro está arranhado, alguém fez um arranhozinho nele, você percebe automaticamente, né? uhum. Facilmente. E às vezes o nosso corpo tem um arranhãozinho provocado por uma questão emocional, por uma noite mal dormida, por uma comida que não caiu bem, etc. E a gente passa batido nessas observações. Então, é bacana o que você trouxe, essa ideia de que a gente perder pelo menos um minuto e meio por dia, observando as conexões, se conectando com o nosso corpo, né? Uhum. Pode prevenir bastante. Jaque, queria agradecer demais a você toda todo o conhecimento que você expôs. Conhecimento exposto é transformado em sabedoria. Então eu quero agradecer pela sua sabedoria, porque só os mestres ensinam e você ensinou bastante hoje. E quero te agradecer muito pelo que você trouxe. E queria pedir que fizesse assim suas considerações finais, que, enfim, colocasse o que o teu coração deseja nesses últimos momentos que a gente vai estar conversando aqui. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço, João. Muito obrigada. Mesmo que as pessoas elas têm esse olhar, né, pro corpo, agora sabendo que não é mais só um corpo, são 7 corpos que a gente tem, né, e que tem os 3 primeiros ali que a gente tem que dar uma atenção especial, e que cuidem, né, olhem, tratem, não deixa passar, não deixa uma coisinha pequenininha se transformar numa coisa enorme. Eu também deixo um convite, né, para o curso, que é o Mamãe e Papai Terapeuta, no qual eu vou estar abordando essas questões também dos corpos, da questão emocional, só que daí com a parte dos filhos. Então vai ser muito, muito legal esse curso, porque o foco são os filhos, são as crianças, mas os pais, eles vão também se encontrar muito ali, vão entender muito. Ele vai Então, ser a partir do momento que quando, você... Jaque? O curso começa dia 2 de junho. Já as inscrições estão abertas já. E vai ser muito legal porque os pais vão entender como que funcionam, né? As questões emocionais dos filhos. E isso, nossa, vai trazer assim uma coisa, um impacto tão grande na família que vai ser muito bonito. Né? Esse curso está muito lindo. Bacana. Se inscreve na Essença mesmo, Jaque? Isso, as inscrições estão abertas na Essença. Maravilha, maravilha. É isso então, meus queridos, minhas queridas. A gente teve aqui hoje com a Jaque Cudo, mas dá para chamar de Jaque Tudo, porque ela é completa nos processos terapêuticos, né? Oferece muita coisa para a gente. Eu, nesses últimos momentos, gostaria de dizer, se você tem alguma questãozinha que te incomoda, não espere que isso se transforme numa doença. Procure um terapeuta. E na essência, nós temos muitos terapeutas das mais diversas formas de terapia que podem te ajudar muito. Então, nós esperamos você de braços abertos, porque não esqueça que o terapeuta é aquele ser que ama fundamentalmente as pessoas, que querem proporcionar saúde aos seus irmãos, às pessoas que estão à sua volta. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Jaime. Obrigada a você. Tenham um bom fim de semana e aguardamos vocês na Essença. Vai ser ótimo receber cada um de vocês lá. Um grande abraço. Tchau. Tchau.